queridos, Deus abençoe vocês. Eu fiquei de mandar o vídeo da aula, mas essa semana está sendo muito tumultuada com a mudança da minha mãe para a nova residência. E aí eu fiquei envolvida em tantas coisas e não consegui mandar. Mas hoje eu vou estar mandando para vocês a introdução da nossa aula de escatologia. Deixa eu ficar aqui na frente da luz. E é muito interessante a gente ver isso, porque escatologia é o assunto do momento, porque nós estamos vivendo uma pandemia e as pessoas têm muitos questionamentos. Será que Deus não está vendo isso? Será que isso é sinais dos últimos tempos? Então essa matéria eu acho que veio bem a calhar nesse começo de ano de 2022. Então hoje nós vamos estar introduzindo escatologia. Escatologia é uma palavra derivada de duas outras palavras, que é escato, que significa últimas coisas, e logia, estudo. Então escatologia seria estudo das últimas coisas. A escatologia bíblica a gente faz baseado no que está escrito em Apocalipse e alguns escritos de alguns outros livros que também são escatológicos, como Mateus e alguns livros do Antigo Testamento. Porém, essa escatologia, esse ensino da escatologia é o que nós interpretamos, né? E existem várias correntes de pensamento, nós vamos estar falando isso dentro das nossas aulas. A gente não vai entrar em todas as correntes, mas eu preciso falar para vocês que existem outras correntes de pensamento diferentes da nossa, que nós cremos. Mas escatologia seria o ensino ou estudo das últimas coisas. É o que nós estamos vivendo neste momento de pandemia, de assusto, porque muitas pessoas estão temerosas. Que vai ser, a gente não sabe se é o princípio das dores ou não, né? Existem pessoas pregando que já é o princípio das dores, uma das pragas do Apocalipse. Pode ser que seja, a gente não pode afirmar 100%, o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu só posso afirmar uma coisa: está próximo a vinda do Senhor. Próximo à vinda do Senhor, tanto para o mundo, né, como a vinda do Senhor para nós, que estamos assim vivendo num momento de insegurança, até na questão da nossa vida. Hoje a gente está vivo e amanhã a gente pode estar com o Senhor. Então há sim uma preocupação sobre isso. A Bíblia diz, na introdução da nossa apostila, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias o Espírito diz claramente que alguns se desviarão da fé, dando ouvido a ideias ou doutrinas demoníacas. Isso é um anúncio de que está próximo o fim. E a gente vê que realmente essas coisas têm acontecido. Muitas pessoas estão se desviando da fé, começando a acreditar em coisas diferentes do que cria antes, do que a Bíblia diz. Então, há sim um cumprimento das Escrituras nesta parte. Nos últimos dias, muitos se desviariam da fé, dando ouvidos a espíritos malignos. E aqui diz também na nossa apostila, alguns falsos ensinadores têm introduzido no meio do povo de Deus ensinos deturpantes sobre as coisas que ainda hão de acontecer. E a gente precisa entender o seguinte: existem muitas coisas falando aí de coisas que vão acontecer, da besta, se a besta já está na terra, se não está, sobre o chip, sobre o sinal das coisas. O que eu ia dizer para vocês é o seguinte: leia a Bíblia, estude a Bíblia, fale com o Espírito Santo, peça a orientação do Espírito Santo, porque o homem é falho, a palavra do homem é falha, mas a palavra de Deus não. Então a gente precisa crer na palavra de Deus. Então olha só, não é difícil o estudo sobre escatologia, desde que o estudante dedicado busque orientação de Deus, que por sua vez
iluminará a mente do seu discípulo. Uma coisa é certa, o Espírito Santo é o único verdadeiro intérprete que merece toda a nossa confiança no que tange a todo o conteúdo palpável ou plausível da Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Então, assim, gente, não creia em tudo que vocês ouvem por aí sobre escatologia. É muita coisa que a gente ouve por aí, entendeu? A gente precisa ler a Bíblia e pedir ao Espírito Santo que nos dê a interpretação da Bíblia. Eu vou apresentar para vocês a corrente de pensamento que eu creio, que o pastor da igreja crê e que a gente segue. Agora, também vou apresentar para vocês outras correntes de pensamento dentro do cristianismo, da igreja que estamos vivendo hoje, para que vocês possam ter noção do que as pessoas creem. Então, assim, essa nossa aula, são 4 aulas apenas, ela vai estar envolvida nisso. Agora, eu aconselho vocês a estarem lendo mais sobre o assunto. É um assunto difícil de se entender? É difícil de se entender. Mas é um assunto necessário. A gente precisa saber o que vai acontecer. Então, a escatologia, ela tem passos, né? A gente vai passar por etapas até o final de todas as coisas, que é o reino do Senhor, a descida do Senhor com a sua igreja, o reino eternal de Cristo. Então a gente vai estar vendo do arrebatamento da igreja, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a segunda ressurreição. Primeiro veio a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, o julgamento dos mortos, novo céu, nova terra. Então a gente vai estar vendo tudo isso na nossa aula. Sobre a morte, como é a morte, o que vai depois da morte. Então são coisas que a gente vai estar falando na nossa aula de escatologia. Então, olha só, escatologia é o ensino das últimas coisas, tá bom? Eu sei que tem pessoas na nossa sala que são novos convertidos, e são pessoas novas na fé, que não conhecem a Bíblia em sua íntegra. Então, a gente vai estar fazendo uma aula bem light, para que todos possam ter o entendimento do que a gente quer passar, tá bom? O importante da escatologia é a gente estar preparado para estar com o Senhor, tá? A gente não tem que ter medo de besta, medo de ir para o inferno. Não, a gente tem que ter Jesus na nossa vida, que é o passaporte que nos leva ao céu, tá bom? E a escatologia é só um ensino que a gente vai estar aprendendo sobre o que vai acontecer daqui para frente nesse mundo de então. Então, olha só, tem na nossa apostila, no tópico 1, fala sobre o estado intermediário dos mortos. Para se ter uma sequência lógica desse fato, vamos fazer uma revisão sobre a doutrina da morte. O que é a morte? É o resultado do pecado dos nossos pais, que a Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. A morte caracteriza em duas maneiras. Primeiro, a morte como estado e como um agente. Apocalipse capítulo 6, verso 8. Como estado, a Bíblia fala de 3 tipos de morte. Como estado, ela fala da morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Então, como a morte como um estado, ela é dividida em 3 partes. A morte física, a morte espiritual e a morte eternal ou eterna. Então, a gente vai estar vendo sobre isso, né? O que significa morte física? A gente já entende mais ou menos sobre isso. O físico, né? O nosso corpo, é a dissolução vital do organismo, é quando o nosso corpo perece, essa casca, esse invólucro se perece. Então, essa carne, esse é a nossa morte física. Só que quando a pessoa morre fisicamente, ela também tem a alma dentro dela e tem o espírito. Então, como vai ser a sua morte espiritual e a sua morte eterna? A gente tem que ver isso. O que acontece com a morte física? A alma e o espírito separam-se do... Resposta: a alma e o espírito separam-se do corpo. Então, meu tempo vai acabar aqui e eu vou ter que continuar na outra sequência.